Quando o mundo parece estar desmoronando, é justamente aí que nascem as maiores oportunidades. Ninguém imagina, mas os mesmos sinais que assustam, inflação, crises políticas, guerra na Ucrânia, conflito no Oriente Médio, são também sinais de que tudo vai mudar. Enquanto uns veem apenas o caos, outros descobrem os segredos do futuro, escondidos por trás desse mistério econômico. 99% não sabe que estamos entrando em uma transformação econômica sem precedentes. O mercado global está se reconfigurando e o Brasil emergente, antes visto como coadjuvante, pode se tornar protagonista. É como assistir um tabuleiro de xadrez em que os reis parecem cansados e, de repente, o peão que ninguém levava a sério começa a avançar para o outro lado. O novo Brasil está diante de uma encruzilhada. Ou repete os erros que o levaram à desindustrialização e ao atraso, ou se torna a solução que o mundo procura em energia, alimentos e tecnologia. O que está por vir pode assustar os desatentos, mas para quem entende o jogo, é o início de um futuro financeiro transformador. Sabe quando você percebe que o jogo parece estar de ponta cabeça? Pois é, ninguém imagina que empresários do sul do Brasil, que antes sustentavam cidades inteiras com suas fábricas, decidiram levar a produção para a China e depois vender o mesmo produto de volta para cá. Parece loucura, mas 99% não sabe que isso é um reflexo direto da desindustrialização e da competição global. Enquanto isso, aqui seguimos colocando mais e mais impostos, acreditando que esse é o caminho da prosperidade, quando na verdade é o atalho para o empobrecimento. É quase como ver um time que treina duro, mas resolve jogar contra si mesmo. Em vez de abrir portas para o mercado global, fechamos. Esse é o mistério econômico que explica por que o Brasil emergente demora tanto para se firmar como potência. O que está por vir não será definido apenas por discursos bonitos, mas por decisões concretas. Quer um exemplo prático? Enquanto nossos produtos pagam tributos altíssimos, os concorrentes chineses chegam aqui com preços imbatíveis. Resultado: fábricas fecham, empregos desaparecem e o consumidor ainda acha que está ganhando ao pagar menos. Agora pense comigo, se o sapato que era feito no Vale dos Sinos hoje vem com etiqueta Made in China, o que impede que outros setores sigam o mesmo caminho? Tudo vai mudar, queira ou não. O futuro financeiro do Brasil depende de entender essa lógica simples. Competir de igual para igual exige menos burocracia e mais liberdade econômica. E é nesse ponto que o looping começa, porque essa desordem local é só um reflexo de algo muito maior acontecendo no mundo. E logo você vai perceber como a guerra na Ucrânia, o conflito no Oriente Médio e até a própria União Europeia entram nesse tabuleiro. Olhe ao redor, parece que o mundo enlouqueceu, não é? Migrações em massa, guerra na Ucrânia explodindo fronteiras, conflito no Oriente Médio reacendendo feridas antigas. Ninguém imagina como esses movimentos, aparentemente distantes, influenciam diretamente o novo Brasil. O que está por vir não é apenas notícia de jornal, é transformação econômica em tempo real. Enquanto uns enxergam caos, outros veem segredos do futuro sendo revelados. E por trás desse cenário, surge algo que 99% não sabe: uma onda conservadora crescendo no Ocidente. É uma reação natural ao sentimento de abandono, insegurança e perda de identidade. Pessoas comuns estão cansadas de governos que prometem segurança e entregam desordem. Esse movimento não é pequeno. Estamos falando de dezenas de milhões de eleitores que já não aceitam mais as mesmas soluções. É a competição global saindo da economia e entrando na política. Quer um exemplo? Quando líderes prometem fechar fronteiras ou restaurar a ordem, não é apenas discurso. É reflexo da insegurança que sentimos no dia a dia, seja ao andar na rua, seja ao abrir a carteira no supermercado. Tudo vai mudar, cedo ou tarde, porque essa reação conservadora não é moda, é consequência. E o Brasil emergente, queira ou não, está dentro desse furacão, precisando decidir se seguirá perdido ou se vai aprender com esse fenômeno mundial. Imagine viver em um país onde a vida, o bem mais precioso, não está garantida. Ninguém imagina, mas no Brasil atual, milhares de famílias convivem diariamente com o medo da violência.
Enquanto discutimos ideologias, a realidade bate na porta. Insegurança nas ruas, assassinatos anuais em números assustadores. O que está por vir não é apenas uma disputa política, é um teste para a nossa própria sobrevivência como nação. E aqui está o que 99% não sabe. A crise não é do capitalismo, mas da própria democracia ocidental. Políticos e governantes confundem o verdadeiro problema e tentam consertar o telhado enquanto a casa desmorona. Líderes como Bukele em El Salvador ou Meloni na Itália surfam nessa onda conservadora, prometendo ordem, lei e autoridade. É uma resposta direta ao descaso que a população sente quando percebe que ninguém realmente protege o cidadão comum. Esse é o mistério econômico e social do nosso tempo. Enquanto o mercado global avança, nossas instituições se perdem em disputas internas. Tudo vai mudar, mais cedo ou mais tarde, porque a paciência das pessoas tem limite. E o Brasil emergente precisa entender que ignorar esse fenômeno é como acender um fósforo dentro de um barril de pólvora. A pergunta que fica é: será que aprenderemos a tempo ou vamos mergulhar no mesmo abismo de conflitos que outras nações já enfrentam? Pouca gente percebe, mas o que estamos vivendo hoje já foi escrito nas páginas da história. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram a chance de impor reparações pesadas, como aconteceu após a Primeira Guerra. Mas em vez disso, decidiram investir no futuro dos derrotados. Ninguém imagina, mas foi daí que nasceu a reconstrução da Alemanha e do Japão, dois países destruídos que em poucas décadas se tornaram potências globais. Esse é um daqueles segredos do futuro que o novo Brasil precisa aprender. O Plano Marshall não foi apenas dinheiro, foi visão estratégica, injetar capital para transformar inimigos em parceiros. 99% não sabe, mas esse foi o verdadeiro início da globalização moderna. A Alemanha liberalizou sua economia, abriu espaço para o mercado global e em pouco tempo passou de escombros a segunda maior potência econômica do mundo. E aqui está o ponto. Tudo vai mudar quando um país decide apostar na liberdade econômica em vez de na intervenção estatal. O Japão trilhou o mesmo caminho, adotando democracia e mercado, e colheu prosperidade. Esse é o mistério econômico que mostra que prosperidade nasce da inclusão no comércio mundial, não do isolamento. E se isso funcionou para eles, por que o Brasil emergente insiste em repetir velhos erros em vez de abraçar o que já foi testado e comprovado? Ninguém imagina a dimensão da transformação econômica que o capitalismo de mercado trouxe ao mundo nas últimas décadas. Enquanto muitos ainda acreditavam em modelos fechados, países como China e Índia saíram da miséria extrema para se tornarem protagonistas no mercado global. Esse movimento não foi sorte, foi escolha. Abrir-se para a competição global. O resultado foi que bilhões de pessoas melhoraram de vida em um tempo recorde na história da humanidade. E aqui está o que 99% não sabe. Esse avanço asiático não aconteceu sem custo para o Ocidente. A integração de bilhões de novos trabalhadores e consumidores pressionou indústrias tradicionais da Europa e dos Estados Unidos. A desindustrialização foi o preço pago por não acompanhar o ritmo dessa nova dinâmica. Enquanto fábricas fechavam em Detroit ou no interior da França, novos polos industriais floresciam em Xangai e Bangalore. O que está por vir é apenas uma continuação dessa disputa. Esse é o verdadeiro mistério econômico que poucos compreendem. Quando um lado avança com disciplina e estratégia, o outro que se acomoda paga a conta. Tudo vai mudar, queira ou não, porque a competição global não dá trégua. E o Brasil emergente precisa decidir se quer ser apenas um espectador dessa corrida ou se vai aprender com os exemplos de quem já provou que prosperidade vem da abertura e da ousadia de competir. Pouca gente percebe, mas o barato que você paga hoje na prateleira tem um preço oculto. O teorema da equalização dos fatores de produção explica por que um carro japonês custava $10.000 enquanto o americano batia 70 mil. Ninguém imagina que essa diferença esmagadora levou fábricas a fecharem no Ocidente e abriu espaço para a desindustrialização. Enquanto isso, no Brasil, insistimos em carregar um peso extra de impostos que tornam nossa economia ainda menos competitiva. E aqui está o que 99% não sabe. O Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, que já foi orgulho nacional na produção de calçados, virou símbolo desse efeito dominó.
Empresários levaram suas fábricas para a China, onde custos eram menores, e depois passaram a importar o mesmo produto de volta para cá. Esse é o mistério econômico por trás do fechamento de empregos que muitos atribuíram apenas à crise. Na verdade, foi a competição global agindo sem piedade. Tudo vai mudar quando entendermos que não se trata de proteger com tarifas, mas de abrir caminho para competir de verdade. O Brasil emergente não pode continuar punindo quem produz com impostos, enquanto a China, potência econômica, avança sem parar. O que está por vir será ainda mais desafiador, porque a próxima onda de inovação já bate à porta. E se não aprendermos a lição, seremos espectadores de mais um capítulo da nossa própria perda de relevância. Ninguém imagina como o Ocidente, depois de tanto progresso, acabou caindo na própria armadilha. Enquanto a Ásia mergulhava de cabeça na competição global, sem sindicatos fortes, sem previdência cara e sem impostos sufocantes, nós escolhemos o caminho da comodidade. 99% não sabe que esse conforto precoce foi o estopim da estagnação. Queríamos aposentadoria cedo, jornadas curtas e salários inflados, sem entender que do outro lado do mundo havia gente disposta a trabalhar mais para conquistar espaço. Esse é o mistério econômico que explica a sensação de estarmos sempre correndo atrás. Enquanto eles subiam degrau por degrau, o Ocidente tentava viver como países ricos, antes mesmo de enriquecer. O Novo Brasil repetiu esse erro ao tentar se comportar como uma potência europeia, mesmo ainda sendo um país em desenvolvimento. Tudo vai mudar quando entendermos que não há atalhos. Primeiro é preciso crescer, depois distribuir. Fazer o contrário é autossabotagem. E aqui entra a provocação. O Brasil emergente precisa decidir se vai continuar preso a esse modelo pesado ou se vai abraçar a simplicidade que levou outros ao sucesso. O que está por vir não é apenas sobre economia, é sobre mentalidade. Se insistirmos no velho caminho, ficaremos de fora da próxima onda de prosperidade. Mas se tivermos coragem de mudar, poderemos transformar de vez nosso futuro financeiro e ocupar o lugar que sempre foi possível conquistar. Ninguém imagina, mas a ascensão da direita em várias partes do mundo não é um acaso. É consequência de algo muito maior. 99% não sabe que a crise que enfrentamos não é do capitalismo em si, mas da democracia ocidental, que se fragilizou ao perder o foco no que realmente importa: proteger e oferecer perspectivas ao cidadão comum. Quando o povo se sente abandonado, procura respostas em líderes que prometem ordem e mudança. Esse é o mistério econômico e político que muitos preferem ignorar. A dissolução da União Soviética poderia ter sido a chance perfeita para o Ocidente criar uma relação sólida com a Rússia. Mas, em vez de estender a mão, houve tripúdio, expansão de fronteiras e pressão através da OTAN. O resultado foi previsível: ressentimento acumulado, tensões crescentes e, finalmente, a guerra na Ucrânia como desdobramento desse descuido estratégico. Tudo vai mudar porque o que está por vir não é apenas uma disputa militar, mas uma reconfiguração completa do mercado global. O conflito no Oriente Médio, somado à instabilidade europeia, mostra que não há mais espaço para ingenuidade. O Brasil emergente precisa enxergar que, enquanto outros se perdem em rivalidades, temos a oportunidade de ocupar uma posição estratégica. A questão é: vamos repetir o erro de quem desperdiçou oportunidades ou vamos aprender com a história para criar nosso futuro financeiro? Ninguém imagina como o mundo está se fragmentando rapidamente. Os Estados Unidos começam a sinalizar que cada país deve cuidar de si, enquanto o Oriente Médio ganha força como novo centro financeiro. Mas 99% não sabe que hoje boa parte do capital que antes passava por Londres já circula em Dubai, Abu Dhabi ou Riad. Isso é uma transformação econômica silenciosa que redefine o tabuleiro global. Esse é um mistério econômico que mostra como o poder muda de mãos sem que a maioria perceba. Enquanto líderes europeus insistem em discursos sobre meio ambiente, o Novo Brasil descobre que negocia mais de 100 bilhões com a China e apenas uma fração com a França. Tudo vai mudar porque esse desequilíbrio deixa claro quem realmente dita as regras do jogo. A Europa, com população envelhecendo, perde espaço, enquanto a China, potência econômica, amplia sua influência. E aqui está a reflexão. O que está por vir não é apenas uma troca de números, mas de relevância histórica.
Países que antes eram protagonistas se tornam museus, enquanto outros assumem o papel de motores do mercado global. O Brasil emergente precisa entender que, em um mundo onde o poder financeiro se desloca, só haverá espaço para quem souber aproveitar suas vantagens naturais e estratégicas. E isso abre o gancho para o próximo ponto. Como o Brasil pode virar protagonista dessa reconfiguração mundial? Ninguém imagina, mas em meio ao caos mundial, o Brasil carrega vantagens que o colocam no centro da transformação econômica global. Enquanto muitos países sofrem com falta de recursos hídricos ou dependem de importações para sobreviver, nós temos abundância. 99% não sabe que somos líderes em energia renovável, com mais de 85% da matriz limpa. Esse diferencial nos coloca como peça-chave em projetos de aço verde, hidrogênio e até no futuro financeiro da segurança alimentar. Esse é o mistério econômico que poucos enxergam. Enquanto a Europa perde relevância e a China, potência econômica, se sobrecarrega, o Brasil emergente se apresenta como solução. Quem vai alimentar os próximos 2 bilhões de habitantes do planeta? Quem vai fornecer energia limpa para data centers e indústrias que consomem cada vez mais? Tudo vai mudar porque o mercado global já busca parceiros estratégicos e estamos na lista de prioridades. O que está por vir é um Brasil reposicionado, não como seguidor, mas como protagonista. A agroindústria mostra sua força, a energia barata atrai indústrias e a posição geopolítica nos coloca como alternativa de confiança em um mundo fragmentado. O novo Brasil precisa apenas evitar a autossabotagem e assumir de vez sua vocação. E é nesse ponto que você percebe. Não estamos falando apenas de oportunidades externas, mas de um futuro interno que depende das nossas próprias escolhas. Conhecimento sem ação é apenas peso guardado na mente. O verdadeiro poder está em aplicar, em transformar informação em prática, em usar cada insight para mudar a própria vida. O pobre não imagina, mas 99% não sabe que pequenos passos hoje podem significar uma revolução no futuro financeiro de amanhã. Então, o que vai ser? Continuar esperando ou começar a agir? Pergunte a si mesmo, quais escolhas de hoje estão construindo o seu amanhã? Está preparado para os segredos do futuro ou vai se deixar levar pelo mesmo ciclo de sempre? Se a resposta for mudança, então este é o momento de virar a chave. Não deixe que o mercado global decida seu destino sem sua participação ativa. E para continuar aprendendo e não perder nenhum conteúdo que pode transformar a sua visão de mundo, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. A jornada só está começando e cada vídeo é um passo nessa transformação econômica. Porque no fim das contas, lembre-se sempre, crise é para quem dorme,